Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. A razão, o motivo pelo qual todas as ações que faz e deixa de fazer é a crença. Isso é uma regra geral, é importante, mencionado em muitos livros da teologia islâmica. O motivo a razão, o motivo da validade, a aceitação das obras, todas, aquilo que você faz e deixa de fazer, é a crença. É o ponto de partida. Portanto, a crença, a fé, deve ser a crença correta naquilo que é correto. Eu estou falando dentro do quadro islâmico, não é? Para não deixar isso aberto para o senso comum. Eu acredito do jeito que eu quero, naquilo que eu quero, quando eu quero. Isso não é dentro do Islã, estou falando dentro do Islã. Não é? Então, para as ações, para a prática religiosa, ela ser considerada válida, ela tem que estar dentro desse quadrado, que é a crença correta. Como assim que é a crença correta? É saber o que você deve acreditar e de que forma deve acreditar. E crença, você pode copiar, isso em árabe chama-se taqlid. Taqlid, eu depois quando achar a caneta eu anoto aqui, que é copiar e imitar. Você tem certas coisas da religião que é possível e às vezes se torna necessário você copiar e imitar e seguir. E outras coisas da religião que não adianta você copiar, imitar e seguir. Um exemplo prático que você pode copiar, imitar e seguir é a oração. Eu não sei rezar, então faz igual eu faço. A ablução, faz desse jeito aqui, ó. Como é que eu ponho o lenço? Põe assim. Como é que eu entro na mesquita? Entra com o pé direito. Aí você pode copiar e imitar sem saber os detalhes de tudo. E tem certas coisas que não é aceitável você imitar e copiar na religião. O que é que não é aceitável copiar e imitar na religião? O que vocês acham? A fé, a crença. Não tem como copiar a intenção. Eu vou ter a intenção como vocês têm, eu vou acreditar como vocês acreditam. Está mais baseado em quem? Em conhecimento. Então, tem coisas da religião que você copia. Não sei, eu copio. Ctrl+C, Ctrl+V. E a fé? A intenção? Tem como? Não tem como. Então, a razão e o porquê da existência de toda a prática religiosa é a crença correta, da forma correta, e a fé. E também aquilo que leva a pessoa a fazer o que faz e deixar de fazer aquilo que ela abriu mão, que é a intenção. Tem coisas que, pela religião, não importa tanto o motivo pelo qual a pessoa deixou de fazer aquilo. Importa o que ela fez ou deixou de fazer. E tem coisas que isso tem importância sim. São duas coisas que eu vou entrar no assunto aqui, que é ser válido no sentido, aquela ação é validada de acordo com a religião e ser aceito por Deus. Por exemplo, a pessoa não sabia que o jejum do Ramadã, no jejum ela tem que jejuar entre o nascer da alvorada ao pôr do sol. Ela acha que é o nascer do dia. Jejum não é válido. Mas ela foi recompensada por Deus pela intenção? Sim. Porque ela fez por engano, fez errado, sem saber. Então, às vezes, a pessoa pode ser uma ação que ela faz na prática religiosa, não é válida, mas é aceita aos olhos de Deus. É recompensada aos olhos de Deus. Não é? Vamos entrar no assunto, então. Porque Deus, Allah, não olha pela quantidade. Olha pela quantidade ou não olha? Não. E a sinceridade. A sinceridade. Então, para todas as ações do muçulmano, todas as ações, quando eu falo ação não é só fazer. O deixar de fazer também é uma prática.
ela tem que seguir alguns princípios aqui. Baseado na crença correta. Imagina a pessoa que diz, eu sei fazer as orações, sei fazer o wudu, sei ler o Corão, sei fazer as orações direitinho, mas eu não acredito, Dona Fátima, nos anjos. Coisa dos anjos, não acredito. Quebrou a crença, então a crença tem que ser correta. Essa é a crença correta. Eu acredito que os anjos são aqueles que eles encontram na lojinha de 1,99 ali. Imagens, não. Aí não. Então, a crença é correta. Fé, né? A fé, crença é uma coisa, a fé é outra. A intenção e fazer o que deve ser feito religiosamente de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad. Porque senão perde o sentido do testemunho de fé. Sabemos que temos que fazer as orações. Daí a pessoa fala, eu sei que tem que fazer oração, Sheikh, mas eu rezo do meu jeito. Não, islamicamente não funciona assim. Eu sei o horário que eu tenho que trabalhar, mas eu trabalho quando eu quero. E onde eu quero também. E ninguém manda em mim. Tudo bem, a pessoa diz, olha gente, eu estou chegando agora, não sei, cara, se eu vou conseguir fazer tudo isso daí. Eu não sei, a gente vai jogar futebol, né? Tá, mas para que lado que eu chuto? Vai correndo para lá e para cá. Depois, quem é que é meu time? Você. Tá, então vou vir para cá. É possível. É possível que a pessoa no começo, ela não conheça, não entenda, não compreenda, né? Mas ela vai com o tempo. Ela vai se encontrando, se adaptando. Falando agora da oração, que é a importância, né, tia Fátima? Tá só no Facebook, né? Né? Peguei a senhora. Tá só lá no Face. Tia Fátima. Que era na oração. Aprendemos, semana passada o Sheikh falou da purificação, e hoje eu vou falar da oração. A oração é um dos pilares do Islã, nós sabemos. São 5 orações. Sheikh, mas 5 orações, são 5 orações, mas não consigo. É outro assunto. Vamos separar as coisas. O que é da religião, o que é nossa realidade, que eu consigo, que eu não consigo, que eu quero, que eu não quero, que eu posso, que eu não posso. É outra coisa. Estou falando agora do que é no papel. São 5 orações por dia que todo muçulmano deve fazer. E agora, como? Daí nós vamos nos adaptar com o tempo. Mas eu sei que confunde muito a respeito da oração. Porque cada um fala uma coisa, não é? Quem dera cada um falasse uma coisa. Cada um fala 3 coisas. Não é? A gente não sabe nem por onde começar, não é? Não é? Daí você fala, me ensina a oração. Daí você dá, mas pega outra cadeira lá, pega aquela almofada lá, aquela... 10 vezes de uma vez. Olha aí, ó. Não, viu? É assim que funciona. Quer dizer, não é assim que deve funcionar, mas as pessoas fazem assim. É porque é muita informação. Então, tudo isso nós vamos tratar. Você vai ver que a prática da oração, ela tem um porquê, tem um fundamento. Quando a pessoa compreender isto e sentir a fé no coração, a fé vai aumentar. Como é que eu faço agora? Isso que é importante. É a ligação entre a pessoa, uma das ligações, né, entre o ser humano e seu Criador. Ela tem movimentos, frases e horários específicos. Falei esses dias uma vez aqui, que a oração ela tem movimentos, frases e horários específicos. Tem muitas regras a oração. Mas resumindo, do resumo, vamos começar pelos movimentos. Mas antes de entrar no movimento, gente, a oração ela é um exercício, não é exercício de academia, é uma prática e ela vai se tornando um hábito, mas a oração não pode se tornar um hábito, ela não pode se tornar um costume, um hábito que eu faço porque tem que fazer. Ela nasce da necessidade do muçulmano
Provar para si mesmo, para Deus, que ele segue essa religião. Das práticas do Islã, a mais diária é a oração. Para o corpo, para a cabeça, para tudo. Tudo. Depende do cérebro da pessoa, né, tia Faixa? Tem uns que reza e está... Da posição quando a cabeça toca no chão, a testa toca no chão, o sangue cai no chão. Pois é, tem... A humanidade faz no yoga, essas coisas, né? E a gente já está fazendo na oração. Ou seja, a oração tem esses movimentos, tem esses movimentos, tem essas frases, mas tudo isso vai dar sinal na vida da pessoa se ela conseguir ter uma sincronia com tudo isso. Você pegar você tem o que? Uma coisa lá, tem os ingredientes e o modo de preparo, não é? A receita, não é? Nós temos a receita, mas às vezes nos falta o modo do preparo. Todo mundo tem a receita. Quer ver um exemplo? Receita para emagrecer. Não é a coisa mais fácil que tem? É a coisa mais fácil que tem. E por que estamos assim nessa situação? Se fosse fácil, ninguém tava. Receita para parar de fumar. Todo mundo tem, mas tem gente que fuma. Receita para parar de crescer, né? Todo mundo sabe. Receita é que não falta. Livros é que não falta. Palestra é que não falta. A forma, daí precisa uma força interior muito forte, apoiada por Deus. Por isso o muçulmano, na surata da abertura, ele lê Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Somente que te adoramos, somente que te imploramos ajuda. Que Deus nos ajude. E nós acreditamos, de verdade, Deus ajuda quem procura ajuda dele. Não podemos. Mas essa necessidade de querer fazer oração, a necessidade que a pessoa encontra nela mesma, de querer aprender e rezar, ela nasce, não é do hábito, mas do conhecimento, da fé, procurar coerência. E ela reza mesmo se estiver sozinha. Mesmo se estiver sozinha, ela reza. Pode bater uma preguiça, mas depois ela reza. E reverenciar somente a Deus, né? E reverenciar somente a Deus. Tem vários sentidos a oração. Não é? Tem vários sentidos a oração para as pessoas, como elas enxergam a oração. E vamos falar agora, na prática, e durante, eu vou falar para nós vamos descobrir certas coisas aqui. A oração no Islã é a primeira coisa que o muçulmano aprende depois que se torna muçulmano. Ela tem movimentos, frases, em momentos específicos. Eu vou começar pelos movimentos. Mas antes da oração, a pessoa tem que fazer a ablução, tem que estar vestida, em direção de Meca, não é? A pessoa pergunta, Sheikh, onde é que é a direção de Meca? Google. Procura no Google. É para lá, não sei. Hoje é aplicativo, né? Tinha uma bússola antigamente, né? Então, vou escrever aqui, ó, oração. Eu vou botar os nomes dos movimentos. Movimentos, tá? A oração, ela começa depois que a pessoa estiver em direção de Meca. Ela fica em pé, não é? Essa posição de ficar em pé em árabe é... Como é que... Alguém sabe em árabe qual é o nome? Qiyam. Qiyam. Qiyam significa ficar em pé. Tá? Qiyam. Qiyam. Ficar em pé. Do verbo qama, levantar-se. Tanto é que dia do juízo final, Yawm al-Qiyamah, o dia que todo mundo vai levantar. Yawma yaqumu an-nas, no dia que as pessoas vão levantar dos seus túmulos, serão ressuscitadas. Dia do juízo final, também Qiyamah, é outra palavra. Então é Qiyam, Qiyam é ficar em pé. E depois,
quando faz essa inclinação aqui, não é? Essa inclinação chama-se ruku. E tudo tem um porquê e o que se fala nessa inclinação. Com as mãos nos joelhos, né? Assim. E quando se põe a testa no chão, chama-se o quê? Sujud. São os movimentos principais da oração. Então, às vezes, quando nós entramos aqui, eu quero saber da oração, como é que eu faço a oração. E nós procuramos uma página na internet, e que lá dentro, ou manda um livro, até aqui em PDF, e você encontra 64 páginas. Não é? Não vou... Introdução, breve introdução sobre o Islã. Abre aqui 612 páginas. Não... Senão vai ficar igual logo ali, né? Onde é que você vai? Logo ali, do mineiro. Não dá. Então, significa o quê? Breve. Uma orientação breve. Qiyam é a posição de ficar em pé. Qiyam. A oração começa em pé. Não dá para começar sentado. Não, segue a religião. Você entrou agora para querer mudar tudo? Imagina. Tem um absurdo? A pessoa começa em pé. Qiyam. E daí eu falei que no Qiyam tem frases que se fala. No Ruku tem frases que se fala. E no Sujud, quando está sentado, tem frases que se fala. Só que em qualquer livro que ensina a oração, em português, eu observei, vem tudo que deve falar. Tá, mas peraí. Mas explica para eles, tia. Os caras que escrevem, explica. Eu falo para a pessoa, olha, eu quero ir, eu quero chegar em São Paulo, eu quero na Liga de Juventude Islâmica, Barão de Ladário, 922. A pessoa fala, você quer ir em São Paulo? Sim, quero ir em São Paulo. Você já mora em São Paulo? Já moro em São Paulo. Então você pega o metrô e desce na Estação do Brás. A Estação do Brás foi construída no ano tal, pelo prefeito tal, não sei o quê, e teve tantas reformas, meu Deus do céu. E a rua Barão de Ladário foi um barão dessa região de 1700 e pouco, e não sei o quê, e antes essa avenida tinha a rua, era até aqui, ali era o Pari, aqui é o Brás. Onde é que eu desço a Estação Brás? A Estação Brás, em 1890, era ocupada dos portugueses, depois por italianos, e depois veio os árabes, agora chineses. Eu quero saber onde é que é. A Liga da Juventude Islâmica, da Beneficência Islâmica, foi a primeira reunião, foi aqui onde era a Hahnemann, depois foi ali, né? Foi criado por 6 pessoas, o primeiro sheik foi esse, onde que é a mesquita? Então, às vezes, a gente quer explicar a oração para as pessoas e acaba falando desse jeito. Complica! Desce aqui no Bravo, é sempre reto. Vai perguntando, vai indo. Pega o Uber. Vai, desvia. Eu falei aqui, esses dias aí, a pessoa perguntou, Sheik, qual é o endereço da Mesquita Brasil? Eu botei Google, procura no Google. A pessoa falou, eu escrevi Google, não apareceu o Sheik. Então não sei. Desculpa, eu não sei. Não sei se está, não é daqui, né? Tô bom, ainda bem. Não sei. Sheik, qual é? Procura um Google, cara, procura. Né? Onde é que encontra o livro tal? Onde é que encontra o livro Islã em Foco? Eu sempre recomendo. Entra lá no Google, Islã em Foco, PDF. Clicou, o primeiro livro baixou. E deu! Tá procurando um livro lá, procura lá. Quem tem Kindle, não tem Kindle? Eles vão me cancelar, mas procura lá no Ler Livros lá, os livros tudo ranqueado lá. Tu baixa tudo lá e passa por, e deu. Daqui a pouco sempre se derruba o site, sempre volta. A gente tem que se virar. Então, quando está em pé, se fala certas frases. Então você imagina assim, a oração tem isso aqui, esses movimentos. Tem mais movimentos, mas nessas frases. E quando está em pé, a oração se começa falando Allahu Akbar. Significa Allah é maior. Posso falar Allah é generoso, Allah Karim? Posso falar Allahu Ahad, Allah é único?
Posso falar la ilaha illallah? Não. Por quê? Porque isso é um ritual. Ah, mas por que? Não sei, não foi eu nasci e já era assim. Tem que dar... mas por quê? Senta aqui. Aí fala, pessoa, você senta aqui, ó. No século XIX... Espera. 1800 e pouco, No século XIX... Tem um sociólogo francês chamado Émile Durkheim. Ele criou a teoria, já existia, mas ele deu o nome do fato social. Então dá aula de sociologia para a pessoa. Fato social, você nasceu, a língua portuguesa já existia, o Brasil já existia, e a sociedade já existia, e você vai morrer e vai continuar existindo. E a religião, a mesma coisa aqui. É assim, o ritual é assim. Então, Allahu Akbar. Fala Allahu Akbar. Estou falando o mínimo que é válido para a oração ser considerada válida. Porque senão, vou trazer para você 14 hadiths, a posição das mãos. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Fala Allahu Akbar. Faz assim, deu. Allahu Akbar. Se eu fizer assim, faz Allahu Akbar. Deu. Quem leu a Surat Yusuf, número 12 do Alcorão, tem uma passagem que o profeta José foi levado para a cadeia com 2 pessoas. ودخل السجن معه فتيان من دخل أول يوسف هو الفتيان لا ما بصير من دخل أول المهم دخلوا. Então as pessoas, é jeito quando na história, no Alcorão fala, entrou com ele 2 jovens, ele é José. Entrou com ele 2 jovens. Aí a pessoa pergunta, quem entrou primeiro, José ou os 2 jovens? Esses detalhes não nos diz respeito, porque tanto faz. Deus diz para o Adão não se aproximar da árvore. Que árvore que era? Era árvore de fruto. Que árvore que era? Não interessa. Que fruta que era? Era maçã? Não, era Apple, não sei o que era. iPhone. Aliás, você sabe por que a Apple tem aquele coisinho ali, né? Procure, pesquisem. Pesquisem porque tem que... Aí, ó, viu? Porque você tem a ver, essa tecnologia é teológica, hein, gente? Isso aqui é uma maçã do pecado, isso aí é uma afronta, isso é verdade. Então, tem que ser direto. Para a oração ser válida é o quê? Falar Allahu Akbar. Tá? Pega as mãos, fica assim. Se eu fazer assim, é válido. Allahu Akbar. Vamos estar em pé. Bismillahirrahmanirrahim. E lê a surata da abertura. Al-Fatiha em árabe. Sheikh, pode ser em espanhol, porque eu estou fazendo um cursinho. Pode ser em inglês, porque eu estou fazendo um cursinho. Pode ser em português. Pode ser em espanhol latino. Pode ser em espanhol argentino. Pode ser em espanhol mexicano. É em árabe. Pode ser árabe libanês, pode ser árabe egípcio, pode ser árabe marroquino, pode ser árabe do Yemenita, pode ser... Não, é em árabe que o profeta Muhammad leu o corânico. Por quê? Porque é um ritual. É assim a religião. Mas por quê? No século XIX, tinha um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, ele falou do fato social, da aula de sociologia, até... Então tem que ser em pé. Allahu Akbar. Ele é a surata da abertura. Que estão aprendendo com o Sheikh Ahmad. Já terminaram? Ótimo. Mas eu não consigo pronunciar bem, Sheikh. Não tem problema. Se esforce até. Mas Sheikh, eu tenho que entrar no curso de árabe urgente. Para aprender. Não precisa. Não precisa. Você era católica? Eu era católico. Comeu a hóstia? Comia a hóstia. Você aprendeu latim? Você era católica? Aprendeu latim para ser católico? Aprendeu aramaico? Ou era espírita kardecista, aprendeu francês? Não. Ou era das religiões de origem africana, né? Umbanda, aprendeu Yorubá? Todo? Não. Então, precisa aprender tudo. É só isso aqui, tem que decorar. E o Sheikh está explicando aqui, e tem transliteração, e sabe o significado. Lê a surata da abertura. Alhamdulillah, tá bom. É recomendado ler uma outra sura curta, um versículo no mínimo, mas eu não sei, não tem problema. Se ler só a surata da abertura é válido.
Quando está em pé, tem que falar o quê então no máximo? Quer dizer, no mínimo. Allahu Akbar é a surah da abertura. Não sei se eu estou atrapalhando. Às vezes a gente acha que está facilitando, mas está atrapalhando, né? Às vezes a gente fica na porta aqui falando para as pessoas, vai para lá, ele está no meio da porta, dizendo para as pessoas saírem da frente. É ele que está atrapalhando. Mas daí quando tem esse movimento, Qiyam. Quando a pessoa vai se trocar de movimento, fala Allahu Akbar e se inclina. O que se fala nessa frase, nesse momento? Subhana Rabbi al-Azim. Glorificado, exaltado seja meu Senhor, o todo grandioso. Fala 3 vezes. Se eu falar uma vez, vale? Vale. Se fala 3. Mas se eu falar uma vez, se eu falar mais, não tem problema. E depois que eu estou aqui nessa posição, falo Sami Allahu liman hamida. Allah escuta, atende quem louva Ele. E fico nessa posição. Depois falo Allahu Akbar e me ponho os joelhos no chão, as mãos e a testa. Não vai botar a testa primeiro no chão, depois cair. Foi, Ahmed. Imaginou? Faz aqui para nós então. Cai primeiro com a testa e depois põe as mãos. O Ahmed, quem não sabe, ele é lutador de jiu-jitsu, né? É. Bom. Terça-feira vamos lá. Tá bom, vamos lá, terça-feira, e bater nos meninos lá. Eu pensei que toda a energia que ele tinha, ele gastava lá no jiu-jitsu, mas não, tem que fazer aula todos os dias para gastar essa energia toda aí, né? Então faz o sujud. Então, primeiro os joelhos, as mãos, é a testa, tia Fátima. Vai pegar a pessoa, né, dar uma cabeçada no chão, né? E daí se fala uma frase, Subhana Rabbi al-Ala, glorificado seja o meu Senhor o Altíssimo. Tá? 1 ou 3 vezes. Observe então, se eu separar dessa forma e colocar aqui o que eu devo falar, parece que ficou fácil a reza, gente. Olha, eu não sei, a pessoa pega, cadê o seu ouvido? Tem que fazer assim. Não, é assim que se faz, Tem mais coisas que se preenchem a oração, tem mais frases, e eu vou falar um pouco disso agora, tá bom? Agora, mas nós não podemos resumir a nossa oração simplesmente em movimentos e frases. Tem um conteúdo, tem um porquê disto. A importância da oração, a recompensa, o efeito que ela traz na vida da pessoa, do indivíduo, na sociedade, se concretiza quando há uma sincronia entre o que você fala, o que você entende, o que você sente, quando você encontra a própria coerência na hora da oração. Senão você fica na mesquita e vê as pessoas rezando assim, ó. Olha lá, fica assim, ó. Fica assim. Olha lá. Logo. Aí não. Por quê? A oração, as pessoas que compreendem o significado da oração chegam até a se emocionar quando rezam. Mesmo sozinhas. Porque, Omar, chegam até a se emocionar. Porque compreendem. Você vai ver a vida, a biografia dos primeiros muçulmanos, as pessoas que compreendiam, entendiam, sentiam. Até hoje tem pessoas assim. Tinha um deles, ele rezava, ficava assim, quieto, intocável na oração. Chegavam os pássaros, pousavam em cima dele. Parecia uma estaca. Allah. E teve outro, Imam al-Bukhari, que faleceu no ano 256 do calendário islâmico, vai dar 800 e pouco, que compilou o hadith. Ele é conhecido, quando ele entrava na oração, parecia que não conhecia ninguém. Ele dizia o quê? O próprio Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ele falava o quê?
que teve uma vez que os marimbondos, em árabe chama-se zambor, picaram vários marimbondos, derrubaram o negócio lá na mesquita, os marimbondos picaram ele, saiu todo mundo correndo da mesquita e ele ficou parado como se nada tivesse acontecido. Porque estava mesmo a oração. Outra vez, teve lá, caiu a parede da mesquita, o cara ficou rezando, nem percebeu. Não significa, tá pegando fogo na casa, eu vou ficar quieto. Não, corre, foge, né? Até tem no YouTube, você tem lá num vídeo conhecido no Paquistão, a pessoa está rezando no metrô, no trem, e lá se você perder um trem no Paquistão, só na próxima Revolução Industrial você vai achar outro trem. E perdeu, os caras estão rezando e o trem vem vindo, e os caras saem da reza e vai pegar o trem. Porque sabe, se perder o trem, na próxima Revolução Industrial, nunca mais você vai encontrar. Igual aqui, tem casos, sim? Eu queria contar uma história agora que o senhor falou sobre oração em momentos difíceis. Eu tenho um amigo, a gente chama ele de Gueto, porque ele é um rapper. Conheço o do Gueto. Conhece ele? É dos nossos. Do Gueto é conhecido, uma personagem muçulmana no Brasil e São Paulo que representa um pouco de tudo que é o Brasil. E de fato, a história dele, ele narra as pessoas por nem digo intolerância, por ignorância mesmo, não conhecer. A oração protege, gente. A oração faz cada coisa com a pessoa que quando você deixa algo por causa de Deus, Deus te recompensa depois. Tem que ter fé, né? Na hora da oração tem que olhar um ponto, tá feio, e ficar só naquele, ficar olhando assim. Ficar olhando para os lados, olhando para quem está entrando e saindo. Não, isso é o complemento da oração. Vamos falar nas aulas que vem. A pessoa, ela perde concentração. Tem pessoas que também, que estão lá no PlayStation, estão jogando bola, daqui a pouco acabou o primeiro tempo e vai para a reza. O cara daqui a pouco está escutando, gol! 2014, lembra? Era Ramadã. Era mesmo o Ramadã. Eu estava aqui nessa mesquita como sheik ainda. Eu morava aqui próximo, aqui no bairro do Canindé, eu vinha de carro. Eu rezei a oração da tarde, 4 horas da tarde. Sei lá que oração que eu vim rezar aqui. E estava 0-0 o jogo do Brasil e Alemanha. Acabou a reza, já estava 3-1. E eu estava rezando, eu vi os foguetes. Eu pensei que era gol do Brasil, mas né? Pensei que era 3-0, pensei que era gol do Brasil. Mas tinha uns alemães escondidos aí, largando foguete aí, só podia ser. Depois eu voltei para quebrar o jejum na mesquita aqui, na hora do Maghreb. Tinha um monte de gente, que aí, gente, que Brasil, cara. Daí eu briguei com eles aqui. Tá falando do meu país, cara. Meu país não, da minha seleção. Não era meu país, que lá não representa o Brasil, representa a CBF. Enfim, daí a oração, ela vai ter uma sincronia, a pessoa vai compreender, entender quando ela nutrir cada movimento desses com significado, compreensão das coisas que ela está falando. Então a pessoa se entrega para a oração, e isso não é da noite para o dia, já deixo avisando, é com uma sequência. Tem pessoas que se sentem melhor rezando com os outros do que sozinho, outras pessoas sozinhas do que com os outros. É normal, e isso acontece, mas a pessoa vai pegando. E a oração, por exemplo, e cada oração, no outro momento eu vou falar os horários, o que, né? Mas aqui, qual é o movimento? Quando a pessoa está em pé, ela fala Allahu Akbar, que significa Allah é maior. A pessoa está abdicando, a palavra é esta, largando mão, deixando para trás, deixando de lado. Tudo está diante de ti, em cima de ti, abaixo de ti, atrás de ti, como se você estivesse diante de Deus dizendo Allah é o maior. Aí você entrou na oração. Se o coração estiver ligado com essas frases, você não vai olhar para os lados. Não quer dizer que se acontecer algo, você não vire, né? Olha o trem. Olha o trem, é o último. Olha o ônibus, é o último. Tem momentos que a pessoa pode sair da oração, pode interromper. E fazia o último
Último. Tem que correr. Tem que correr. Vai ficar. Não vai ficar enrolando. Tinha um senhor motorista, ele tinha umas 8, 10 carros de aluguel. E ele ficava comprando latinha para catar. E tá vindo o nosso ônibus. Meu Deus do céu, corre, reza uma vez. Aí não dá. Já era. A oração tem situações, vamos falar depois, que a pessoa pode se movimentar, pode interrompê-la para algo, né? Mas não vai fazer que as pessoas... Isso. Mas quando a pessoa entra na oração, ela tem que compreender isso, que ela está no momento entre ela e Deus. Que ela está falando Allahu Akbar, que Allah é maior do que tudo. Quando você fala que Allah é maior, esse povo aqui, Allahu Akbar mesmo. Allahu Akbar, que Allah é maior do que tudo. De verdade, sinceramente. Meus problemas, hoje é recém dia 17. O que eu faço com o cartão agora? Meu Deus do céu. De onde é que eu vou tirar tudo isso até segunda-feira? A vida de qualquer pessoa. Mas o cara, não é por causa disso que acontece, que Allah vai deixar de ser maior na sua vida. Allah é maior na vida ainda. Allahu Akbar. Porque as dores que a gente sente hoje, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, você nem lembra mais. Não é? Allahu Akbar. Allah é maior. Allah é maior. Nenhuma dor é eterna. Nenhuma eterna. Exceto algumas dores. Não vou falar, que senão vou começar aqui a baixar Ana Vilela cantando aqui. Vai baixar Ana Vilela cantando aqui. Tá bom, meu Deus do céu. Astaghfirullah. Então, quando a pessoa entra na oração, fala Allahu Akbar. Por isso que não deve rezar diante de espelho, para não perder a atenção. Num lugar barulhento, na medida do possível. Eu vou rezar na frente de todo mundo, vai atrapalhar, se inconveniente, as pessoas saírem da frente. Porque você tem que preservar a sua concentração para a oração ter um efeito para você. Tem um amigo meu que está me acompanhando, o professor Mahmoud, o nome dele é Guilherme, Mahmoud, professor de geografia, lá em Porto Alegre. É um amigo já há mais de 20 anos, né, mais de 2 décadas. Né? E ele é um torcedor, como eu, do Internacional de Porto Alegre, Colorado. Né? E ele é uma das pessoas que vai no jogo, ele é da torcida organizada, lá da bateria, daquela torcida que... Não, ele é da torcida que não, a outra lá, aqueles caras que ficam fazendo assim, tudo lá, que jogam as coisas ruins lá. E ele é vai no jogo mesmo, e a independência, sei lá, as loucuras dele, da guarda popular. Foi até meu primo falecido que criou essa torcida lá. E ele vai no jogo e tá lá, daqui a pouco, eu não sei como ele consegue, mas ele dá o primeiro tempo, intervalo, ele vai rezar. Ele não perde a oração. Eu conheço ele. Não existe nada no céu e na terra que faz ele perder a oração. Nem dentro do estádio. Ele pega o papelão, tá lá, não quer nem saber, Allahu Akbar. Os caras gritando, torcida de... né, xinga a torcida, juiz, né, e ele tá lá. Acabou, não. Na hora que deu, ele reza. É incrível. No avião, no aeroporto, no Carrefour, no shopping, não quer saber. Fala assim, não tô falando, não tem vergonha. Se tem vergonha, não reza. Fica sentado aqui cuidando de mim. Mas eu não tenho vergonha, eu rezo. Então, é outro nível. Um abraço, um salam para ele, que no sábado passado, essa hora ele estava no lado da torcida, eu estava na outra, no lado da torcida, né? Eu estava com as pessoas mais social, né? Vou na torcida social, não vou no povão lá, né? Mentira, ele estava lá na torcida organizada, eu estava na popular também. Na semana passada, na geral, estava na geral, ganhamos do Cuiabá. Ainda era um pênalti pro Cuiabá, aos 44, e o VAR tirou o pênalti do Cuiabá. Que bom. Né? Foi muita súplica. Então a pessoa, quando está na reza, ela procura. Então por isso você vai entender, daí você vai começar a compreender. Tem certas situações que a oração não é um barulho na frente das pessoas, porque é algo pessoal entre você e Deus, a reza, não é? Música
alto, não te concentra. A pessoa não consegue se concentrar. Não é? Então, necessita uma certa, concentração, não exagerada, mas é algo pessoal, a oração é algo muito pessoal. Daí tem a reza, Allahu Akbar, você lê a surata da abertura, surata al-Fatiha, que aprendemos com o Sheikh Ahmed aqui, e já falamos o significado dela, não é? E vamos gravar um vídeo que será exatamente 9 aulas, 9 vídeos sobre a surata da abertura. 9 vídeos, inshallah. Mas só tem... quantos versículos tem a surata al-Fatiha? 7. Então por que eu vou falar 9 aulas? Por quê? Cada aula vai ter 6 minutos. Vai ter 6 minutos. As virtudes e a importância da surata al-Fatiha na religião, na oração e o significado de cada versículo. E a pessoa ela compreende, procura entender, porque não é somente decorar, saber decorar como pronunciar sem saber o conteúdo. Né? As pessoas procuram, algumas pessoas procuram saber os detalhes. Como é que pronuncia? Alhamdu. É importante, claro que é. Você está lendo o Corão como Muhammad leu. Mas isso não impede que a pessoa procure o significado, o sentido do que está lendo. Aí sim, você entra no espírito da oração. Allahu Akbar. Fala Allahu Akbar, curva-se. E você vai encontrar... Acho que tem passaram para mim, me marcaram nessas coisas do Instagram, num podcast, não sei o nome dele lá, até semana que eu quero, né? De uma pessoa, ele cristão, e foi preso na Síria lá, né? E botaram para... Não é que botaram, ele viu as pessoas rezando e quis, né? E a própria os movimentos da oração, ainda mais quando a oração é em grupo de pessoas, traz uma energia positiva tão boa. Tão boa. Antes de esquecer, a oração em grupo vale 27 vezes se a pessoa rezasse sozinha. E a própria oração, o próprio sentido de a pessoa ficar em fila na oração, tem vários porquês a serem discutidos nisso. Você fica em fila, um no lado do outro. Sabia que não é o correto ficar afastado um do outro? Que o profeta Muhammad dizia, ombro com ombro, encosta no teu irmão, encosta. E outro dito, sabe que dizia o quê? Outro hadith? Hazu bain al-manakib, ombro com ombro, o tornozelo com tornozelo. O profeta disse que se a fileira tiver um espaço aberto, o Satanás passa no meio das pessoas para separar. Sabia? Tem pessoas que se afastam, não querem, porque desconhecem. O profeta disse, olha, seja coesa e fileira. Olha só, pessoas entram na mesquita descalças. É assim porque é assim, não, mas tem um porquê de tudo. Quando a pessoa entender o porquê de cada movimento, cada gesto, dentro da mesquita, na entrada, na saída, vai mudar o sentido. Então, o porquê, né, tia Fátima, que é um lado do outro, para o Shaitan não passar no meio. O Satanás, o profeta de Deus disse, La tadhuru furujat li shaytan, não deixe espaço para o Satanás. Ficar reta. E quem é barrigudinho igual eu, como é que fica? Quem é barrigudo igual eu, como é que fica? Mede por onde? Pela barriga, pela cintura? Não pode passar na frente. Eu vi isso aí, estranhei. Aí eu comecei a ver com o senhor lá. Por que tanto espaço fica um em cima do outro? Porque tem. Isso significa também a unidade, a irmandade, a
igualdade. Aqui na fileira não tem rico, não tem pobre. Não tem patrão, não tem empregado. Em Meca, então, todo mundo anda junto. Não tem branco, não tem preto, não tem nada aqui. Aqui acabou. Não tem árabe, fala português, não. Única frase que se escuta agora na reza, Allahu Akbar. Mas eu não gosto do imam. Problema seu. Entrou na mesquita, ele falou Allahu Akbar, vai ter que falar Allahu Akbar. Em Meca, quando os Estados Unidos, aquele paizinho lá, Mequetrefe lá deles lá, que o pessoal gosta de puxar saco deles lá, invadiu os países muçulmanos, entre eles o Iraque, numa guerra que eles inventaram lá, né? Muitos americanos, norte-americanos foram lá para a guerra no Iraque, no Kuwait, enfim, Arábia Saudita, tudo lá. E viram na época da peregrinação a Meca, no Hajj. E um dos comandantes das tropas invasoras, né, que estavam lá levando democracia, entre aspas, não é? Viu na televisão tudo aquilo, os muçulmanos em Meca, generais, tudo, com os outros generais dos países muçulmanos. O que é isso? É em Meca, tudo? Quantos milhões de pessoas tem na peregrinação? 2 milhões, 3 milhões de pessoas. As pessoas ficam fila um lado do outro sem parar. Ficam um lado do outro. O que é isso? Então vai começar a oração. Quando o irmão fala Allahu Akbar, todo mundo levanta, automático, já vai para as fileiras, fica unificado ali, fica ali. E o general disse o quê? Imagina isso, um batalhão com 500, com 600 homens, o tempo que demora para a gente botar toda a nossa tropa. Imagina botar 2 milhões de soldados, cada um fala um idioma, cada um tem uma cultura, botar tudo em fila, seguindo um comandante só. Pois é, o imã de Meca consegue fazer isso, falando Allahu Akbar. Um é indonésio, um da Malásia, um da África, um é árabe, outro indiano, outro paquistanês, outro afegão, outro brasileiro, outro argentino. Já japonês para falar argentino, nem fala argentino, tia, que eu fui o Hajj em 2003 com os argentinos, tomara que eles estejam me vendo aqui, tá bom. Tá bom, chega, né? Você sabe que vocês fizeram há 20 anos atrás, naquele verão, você sabe, né? Temos um argentino, ele comprou, sabe o que ele comprou? 20 quilos de arroz. Que esse arroz é de Meca. Meu, tá aqui, é arroz basmati. Vem do Paquistão, da Índia, não, mas é de Meca. صدق يا عبد الرحمن بعد 20 كيلو رز بسماتي ليش هاي من مكة يا عبو eu vou pegar baraka, bênção do arroz de Meca. É feito lá no Paquistão esse arroz, cara, produzido lá, cara, tá aqui, ó, basmati. Não. Ou vai comprar arroz lá na Argentina. E daí ele levou para a Argentina. Só que não coube, quer que tem que carregar todo mundo junto. Cabeça, enfim. Então, com Allahu Akbar, tu vê toda aquela, sabe, variedade de culturas, etnias, idiomas, países, tudo. Ali Allahu Akbar, a oração traz isto. Quando a pessoa compreender isto, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Em Meca, a maior prova. Deus general, a pessoa falou isso. Bom, voltando. Olha só. A pessoa entrar descalço na mesquita já é um sinal. Tudo isso deve ser observado. Tudo isso, quando observado, traz um efeito muito grande no dia a dia do muçulmano. Na própria oração, que é o pilar do Islã. O próprio ritual de se lavar. A própria concentração. Não ficar olhando para os lados, dando comichão. Tem pessoas assim que... Isso é mencionado nos livros antigos, né? Que tem pessoas que não conseguem se concentrar na oração por vários motivos. Tem pessoas que têm toque, enfim. Então não consegue mesmo.
E tem pessoas, olha, quando eu começo a reza, falam, Sheik, quando eu começo a reza, eu lembro de tudo. Tá avisado o recado. Pessoal de casa também, não usa o banheiro, tá quebrado. Obrigado, Hadi. Então, a oração em si, ela é, quando for compreendida, entendida, ela muda, ela transforma, ela traz paz, traz tudo isso. Nós vamos falar disso mais um pouco na aula que vem. Mas antes de encerrar esse espaço agora, esse momento, tudo isso que eu falei agora e mais um pouco, que está nos livros e está nas palestras, enfim, a pessoa vai conhecendo aos poucos, vai entendendo, vai compreendendo, tem esse momento. E todos nós aqui somos aprendizes. Estamos aprendendo. Tem um que já está há mais tempo no aprendizado, outros estão começando agora. E não cabe nesse espaço, nós não somos juízes, e nem julgadores, e nem condenadores, e dizer isso. Não, nós recomendamos, aconselhamos, mostramos, e as pessoas seguem suas vidas, simples. Nós aprendemos da religião aquilo que vai nos beneficiar, sabendo que isso vai aprendendo, sabendo que aquilo que nós não sabemos, há uma redundância aqui, compreendemos que aquilo que nós não sabemos é muito maior do que aquilo que nós achamos que sabemos. Faltando 2 minutos, tem aquele escritor italiano, Umberto Eco, falecido em 2016, o que escreveu o livro, claro, você sabe o nome do livro que ele escreveu, né? Que virou filme da década de 80, claro, que é o... Qual é o nome do livro? O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Nesse livro tem uma frase seguinte, nem todas as verdades precisam ser conhecidas. Nem todas as verdades é bom ser conhecidas. Bom, o Umberto Eco, ele tem um artigo, ele tinha uma biblioteca de mais de 30 mil livros. Tenta ver, procura Biblioteca Umberto Eco no YouTube e vai ficar fantástico. Ele tem algo chamado antibiblioteca, que tem a ver um pouco com o nosso conhecimento aqui, dessa informação aqui. E as pessoas entram na biblioteca dele e falavam o que, meu irmão? Você já leu todos esses livros? Meu, não dá mais... É a mesma coisa você chegar no mercado, você já comeu tudo isso aqui? Mas claro que não. Coisa que eu nem gosto, tá aqui porque... Né? Ele falava o quê? Não. Os livros que eu não li são mais valiosos para mim dos livros que eu já li. Os livros que eu não li, que estão esperando aqui para serem lidos, são mais valiosos do que aqueles que eu já li. Quanto mais a pessoa cresce, seja a altura, né, eu não tenho muita esperança mais, né, mas eu acredito que um dia eu cresça mais, né, mas para os lados, para frente, para trás, não é? Para frente, para trás a gente cresce. Para os lados a gente cresce, para cima mais cresce de altura, de conhecimento, de idade. Quanto mais isso a pessoa, mais livros que ela não leu ainda, ela vai querer ter. Porque quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais vontade de querer saber ela vai ter. Por isso que diz o seguinte, o próprio dizia, que a pessoa tem que temer o homem que só conhece um livro. Só leu um livro. Tem gente que não leu nenhum livro. E quer falar, não é? Mas, onde que a frase do Humberto Eco, quanto encaixa nessa frase, quanto mais você compreender da religião, mais conhecer, mais vai descobrir, mais vai querer saber daquilo que você nem imagina. E não se contente, pessoal, não se contente, eu já li esse livro, excelente, ótimo livro, poucas páginas, mas não se contente só com leia e faça sua biblioteca, seja de livros religiosos, ou seja de livros... Isso também, ótimo livrinho, ótimo, eu li, ótimo livro, esse aqui é ótimo, o Último Mensageiro.
Então, seja desses livros ou livros quaisquer. Qualquer livro. Qualquer coisa. Leia, mas é importante ter sua biblioteca.